Seja muito bem-vindo a mais uma live do canal Bíblia Fora da Caixa. Meu nome é Janailton Lopes. Eu vou estar mediando a live de hoje com o David Ramon. O David Ramon, ele tem formação técnica em transações imobiliárias pelo Centro de Formação Profissional, Centforp, e também é graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão. E eu já vou convidá-lo aqui para que ele possa complementar a sua apresentação e já iniciar com essa temática muito interessante, que é sobre a prevenção, né, de incêndios em bibliotecas, que é um tema muito atual, muito necessário em todos os aspectos. Vou chamar aqui o David, só um instante. Procurando aqui, só um instante. Só um instante aqui, estou procurando aqui o David. Ah, não está aparecendo aqui. Peraí. Deixa eu colocar aqui certinho aqui. Só um instante, está carregando aqui. Opa, acho que começou a carregar mais aqui. Tá, David.Ramon. Ah, não estou localizando aqui. Ô David, tenta enviar uma solicitação para mim. Acredito que assim que você entrou na live, deve ter aparecido solicitar participação. Você pode fazer isso, por favor? Eu não estou conseguindo lhe encontrar aqui. Não está aparecendo. Talvez seja a internet também, a conexão. Opa, apareceu aqui. Estará falando sobre essa temática muito interessante que é prevenção e combate a incêndio em bibliotecas universitárias do Maranhão. Foi orientada pela professora Raimunda Ribeiro. Olá, David, tudo bem? Consegue me ouvir bem? Consigo, tá conseguindo me ouvir também? Tranquilo, tranquilo. Legal, David. Já fiz uma breve apresentação sua aqui, mas se você quiser complementar, nada melhor do que você mesmo, né, para falar sobre você. Então É você pode verdade. complementar a sua apresentação, falar um pouco dessa temática. Você terá 20 minutos de apresentação e em seguida a gente vai abrir para os comentários e para as discussões. Então as pessoas podem já ir comentando, fiquem à vontade, que a produção vai estar selecionando aqui os comentários e me repassando, tá bom? Fique à vontade. Beleza. E como todos já sabem, né? O nome é David Ramon. A questão do meu tema, né, foi assim uma. Travou aí? Aqui travou. Ter uma visão um pouco. Ô David, eu não sei se você consegue me ouvir bem, mas parece que tá travando aqui a conexão para mim. Não sei se tá travando pro pessoal aí que tá assistindo. Vocês podem colocar nos comentários aí se tá travando. É porque, é porque caiu. A minha fala tá travando aí, tá pessoal. Isso, tá travando. Tenta, tenta sair e depois entra de novo na live. Pode ser? Beleza. Beleza. Gente, vamos ver aqui, porque estava sem áudio, então o David vai entrar de novo para ver se vai fluir agora.
a conexão. Só aguardar aqui. Opa, tem a solicitação aqui. Pronto, já está conectando aqui agora. Foi? Tá conseguindo me ouvir? Oi, agora sim. Em alto, bom Bem, e claro som. bem, como eu havia falado, a questão do tema, né? Sempre que eu ia a uma biblioteca, Sim, né, visitar algum setor, um arquivo, um museu, eu sempre que eu chegava no local, a primeira coisa que eu procurava identificar era um equipamento de emergência, né? Eu sempre verificava as saídas de emergência, ou um equipamento, que eram os extintores, do projeto social, né, que era o Bombeiro Mirim, né? Inclusive, por anos eu fui instrutor e monitor. Então, esse lado sempre me despertou interesse, né? Eu sempre tinha dúvida se nas bibliotecas possuíam um plano de prevenção e combate a incêndio. E aí ele aumentou quando eu, conversando com a professora Senidalva, sobre o tema, que eu tinha esse e tinha o empreendedorismo na biblioteconomia. E aí, quando eu conversei com ela, praticamente no outro dia, eu não me lembro correto se foi no outro dia ou foi na outra semana, pegou fogo no museu. E aí ela sim. disse, David, Lembro desse fato. esse teu tema é relevante, né? É um tema que tu gosta, que tu entendes, então esse vai ser o teu tema. Tive dificuldades, né? Porque não é um tema muito abordado no nosso curso, como a gente bem sabe. Então eu consegui encontrar dois trabalhos, né? Na verdade, uma dissertação e uma tese de Portugal. É uma do Carlosão e uma da Ilhéus. E aí foi assim eu pesquisando, verificando as leis, né? E aí a gente chegou, a minha orientadora, que foi a professora Raimunda Ribeiro, né? Aí a gente chegou à conclusão de que era um tema muito bom, né? Nunca foi discutido no curso. Então eu tive até uma pressão, né, excedente, porque assim, pegou fogo no museu, né? E aí eu já tinha discutido essa questão do plano de prevenção, né? Porque lá no museu eles falavam que tinha um plano de prevenção, mas devido a cortes, que a gente sabe que é a primeira coisa que sofre cortes é a questão da educação e da cultura, né? E aí eles não conseguiram fazer com que minimizasse as perdas. É justamente o plano de prevenção ele serve para isso, né? Para prevenir as perdas ou tentar minimizar aquelas perdas. Sim. Alguma pergunta? Eu posso continuar? Já você pode continuar, fique à vontade. Certo. E aí eu fui verificar as bibliotecas, né? Onde o campo de pesquisa foram duas bibliotecas particulares e duas públicas, né? E aí a gente chegou mais ou menos ao que a gente já sabia, né? A questão do problema. E aí, né, teve como objetivo justamente, né, saber se se havia um plano de prevenção e combate a incêndio nas instituições de ensino, né, qual era a importância do bibliotecário na participação de criação deste plano, né, e qual o tratamento deve ser dado pelo bibliotecário quanto gestor na capacitação de sua equipe. O som aqui ele está chegando, né, um pouco depois, então eu não sei se está chegando aí no mesmo.
no mesmo instante que eu falo, Tá, porque para mim é que tá dando tá retorno. chegando, tá chegando. Ah, então, beleza. Então, né, eu fui nessas instituições verificar, né? E aí eu pude constatar que em algumas, né, é um problema sério, né? Sobre questão de saídas de emergência, né, suficientes, os extintores nas bibliotecas, né? E se, e se haviam pessoas capacitadas para estar verificando, para estar agindo, né? Em um caso de um princípio de incêndio. Né? Porque aí há uma diferença entre o incêndio e o fogo, né? Aí entrar um pouco aqui na questão do que eu já, né, consegui aprender durante a vida, né? Porque assim, muita gente pensa, pegou fogo em tal lugar. Então há uma diferença entre fogo e incêndio. E o fogo é justamente quando ele é controlado pelo homem, digamos, você risca um palito de fósforo, então você está tendo controle sobre aquele fogo, né? E quando você perde totalmente o controle, né, aí ele já se torna um incêndio. Mano, mas nessa questão tu tá querendo o quê? Que o bibliotecário ele seja um super-herói, ele pegue um extintor e, e saia apagando o fogo? Não, não é bem isso. É justamente para a gente ter uma consciência, é justamente para conscientizar a importância do bibliotecário ele ser capacitado para agir nessas situações. Porque como eu conversava muito com o Carlos Wellington, né, que foi uma pessoa que me ajudou muito também, o Carlos Wellington, a professora Isabel, né, a Djalda, né, a professora Raimunda Ribeiro, me ajudaram muito, né, nessa questão. Eu sempre conversava com elas e com ele, né, sobre essa questão. E se eu estiver na biblioteca e começar um princípio de incêndio, o que eu vou fazer? Vou simplesmente sair correndo e deixar meus usuários para trás? Né? É aquela questão. O bibliotecário, assim como ele é responsável pela biblioteca, ele também é responsável pelos seus usuários. Né? Sim. Então, a gente pode constatar nos estudos que, infelizmente, não há, em muitas instituições, não há aquela prevenção, tem aquela prevenção corretiva, né? E teve um problema em alguma tomada. Aí você vai, solicita a manutenção, mas a gente sabe, principalmente na questão pública, né, a demora, porque a demanda é muito grande e o quantitativo de funcionários é bem pequeno. Eu fico pensando aqui, David, que em relação a esses procedimentos de segurança, não sei, refletir isso agora aqui, que talvez fosse interessante também, né? Se o bibliotecário pudesse fazer, tipo, treinamentos também, treinamentos de emergência em caso de incêndio. Tipo assim, criar um roteiro, uma área de encontro, tentar, sei lá, gerar algum tipo de orientação nesse aspecto, né? Porque seria muito interessante também, seria bastante diferente, né, de outras instituições públicas, por exemplo, que tem por aí, que você sabe que tem uma infraestrutura antiga e que corre risco de ter algum tipo de sinistro, mas, tipo assim, você vê que não há, digamos, procedimentos, normas que indiquem como a pessoa deve agir em um momento de emergência, né, quando estiver ocorrendo esse sinistro. Então, acho que também seria interessante, né, se os bibliotecários recebessem algum tipo de orientação formal mesmo assim, Exatamente. ou solicitasse, né, do Corpo de Bombeiros para gerar um treinamento para os seus usuários em caso de emergência, né, porque uma biblioteca tem muito material para combustão, né? A biblioteca, ela, como tu falaste, né, a questão da combustão, os livros, né, tem livros, tem madeira, tem computadores, né? Inclusive,
quando eu estava lá em uma dessas bibliotecas, eu não vou citar os nomes, né? Porque em algumas eu não consegui falar diretamente com o gestor, então eu não tive autorização, né? E aí foi até questionado isso lá na defesa, né? Então não vou citar o nome, né? Mas assim, algumas a pessoa vai ter mais ou menos noção de qual instituição eu estou falando, né? A questão da pública e da privada, que são as duas maiores que tem aqui. Então, assim, essa questão, justamente quando eu falo destacar a relevância, né, da capacitação dos bibliotecários para que saibam agir, né, na questão desse sinistro, é justamente isso, né? O bibliotecário, ele procurar, né, verificar como ele pode estar conseguindo esses cursos, né? Em algumas instituições privadas, na questão do SESMIT, né, eles dão algum tipo de treinamento, né? Segundo os bibliotecários. Mas é aquela questão, quando aplicou-se o questionário, eu fiquei meio em dúvida se realmente as pessoas tiveram treinamento ou se são realmente capacitadas para agir numa adversidade. Inclusive, né, pessoas chegaram para mim e disseram assim: David, se ocorrer um incêndio aqui, eu saio correndo. Lógico, isso é natural do ser humano, né? Se ele não tem capacidade para agir numa situação dessa, ele vai querer salvar a sua vida, né? Os outros ficam, se conseguirem se salvar, beleza, né? Aí é justamente a questão do bibliotecário, ele saber se a instituição dele possui um plano de prevenção e se ele realmente e se na instituição podem dar esse treinamento justamente para caso ele não consiga agir, né, mas ele consiga tirar o seu usuário e sair de lá com total segurança, né? Que é justamente as saídas de emergência, né, onde tem alguns locais que são chamados pontos de encontro. Então, você vai seguir um caminho, né? O bibliotecário ali, ele vai até aquele ponto de encontro. E aí o restante é com o bombeiro, né? A gente sabe. Conhecer as classes de incêndio é de fundamental importância. Por quê? Toda instituição, ele possui extintor, né? Ele pode não ser o extintor adequado para aquela situação, mas possui o extintor. Para a classe C, no caso, né, são sólidos inflamáveis, né? A classe B são líquidos inflamáveis e a classe C são os elétricos energizados, né? E a questão do elétricos energizados a gente sabe que são os computadores, né? O módulo isolador, não sei nem se ainda utiliza, no break, né? Que eles se chama, né? E aí, assim, e se ocorrer um incêndio classe C, eu vou utilizar água. Se eu não souber utilizar água, o que vai ocorrer é de eu tentar minimizar, eu vou piorar a situação. Entendeu? Aí na questão, eu posso utilizar o extintor de água em um equipamento elétrico energizado? Pode, desde que não passe corrente elétrica, né? Porque um dos primeiros fundamentos, né, que é falado, que deve ser feito, é fazer o desligamento geral, ir na caixa geral e desligar, justamente para que o fogo ele não venha se propagar, né? Não venha ocorrer ali Opa, peraí. Deu uma fugidinha. Não venha ocorrer ali mais problemas, entendeu? E aí é complicado. A gente tem que saber porque a gente tem que agir nessas situações, entendeu? Como eu te falei, foi um tema que me deu muita dor de cabeça, né? Apesar de gostar muito do tema, é um tema que eu gosto bastante, né? Questão de prevenção.
até porque a gente sabe que culturalmente a gente não, a gente está vendo aí o que a gente está passando, né? A questão da pandemia. Se tivesse tido uma prevenção, né? Porque esse problema está desde dezembro lá na China, tivesse tido uma prevenção, as pessoas se conscientizando do que deveriam fazer, a gente não estaria aí nesse desastre. Isso. Eu fico aqui pensando, David, nessa questão aí que você falou dos extintores, né? Que a maioria das instituições possuem extintores. Mas muitas vezes, né, talvez, sei lá, a grande parte dos funcionários não saibam utilizar esse extintor no momento de emergência, né? Porque tem a trava e tem que ver a classificação do extintor para saber se é para o incêndio correto. Então pode ser que a pessoa acabe, né, se atrapalhando, achando que pode ajudar e não consiga desempenhar um bom trabalho na hora de tentar controlar um Exatamente. sinistro, né? E pensando nisso, a David, nós ABNT, temos. Opa, não, pode falar. rapidinho, Conclua seu e pensamento pensando e nisso, tá bom. a ABNT, ela acabou facilitando, né? Porque, assim, antigamente você via nas instituições extintor classe A, mas não era utilizado para B ou C, por exemplo, né? Uhum. E aí, hoje em dia, eles fizeram o quê? Classe ABC, justamente para facilitar, entendeu? Então Sim, você não vai ter o problema. Se você tiver lá um extintor de classe ABC, você vai poder utilizar sem problemas, entendeu? entendi. Nós temos aqui alguns comentários e algumas perguntas já. O primeiro comentário é da Ana Bibliotecária. Ana Bibliotecária Itinerante. Diz assim: acredito que verificar itens ou solicitá-los faz parte da nossa rotina, visto que estamos em um ambiente que existem riscos. E tem aqui o Eric também que comenta o seguinte: o MEC solicita o plano de contingência durante a avaliação dos cursos de graduação. Essa temática na biblioteca universitária vem ganhando a adesão das instituições de ensino superior. Aí, nesse mesmo Assim, sentido, o Eric pergunta. Ah, pode comentar, fique à vontade. essa questão do que o Eric falou é importantíssima, mas assim, eu participei de uma visita do MEC, né? E infelizmente eu não vi eles preocupados com essa questão de prevenção e combate a incêndio. Eles estavam mais preocupados com a questão do acervo, né? Porque a gente sabe como funcionam nas bibliotecas, principalmente nas particulares, né? Esse problema de questão de acervo, né? E do nada aí algumas, não estou dizendo todas, né? Eu falo porque eu já vi, né? Não é uma coisa assim, é achismo, não. Eu já vi, né? Bibliotecários correndo atrás de professor para ver se conseguia livro tal. Mas aí quando eu perguntei assim, mas vem cá, na questão da prevenção e combate a incêndio, você não acha que na sua biblioteca, né, no caso uma biblioteca específica, né, ela era no subsolo, né, no final de um corredor, né, e ela só tinha uma entrada e uma saída, que é justamente aquelas portas, né, que elas não possuem travas, né, a pessoa chega e empurra, é correta? Sim, é correta. Mas e se no momento que você estiver saindo, né, pegar um fogo no início do corredor e o teto cair e você vai sair como? Porque você não tem uma outra saída de emergência, Isso. entendeu? Eu ia É te perguntar justamente também a respeito da própria instituição. Ia perguntar a respeito da própria instituição, porque a biblioteca muitas das vezes está sujeita às normas da instituição. As instituições não possuíam planos de contingência ou algo do tipo também? olha, perguntado, foi feita essa pergunta e os bibliotecários falaram que existe um plano. Mas se eles, alguns, eu perguntei se eles tinham acesso a esse plano, não. Aí não Então adianta, né? assim, você ter uma noção de como funciona, de você ter uma planta, né, da sua biblioteca, da instituição,
é muito importante. Por... Sim. Travou. Tá ouvindo? Travou um pouco, mas agora parece que já voltou. Ah, certo. Entendeu? Então eu perguntava, você tem conhecimento da planta? Não. Você, na sua biblioteca, possui alguma caixa de, sei lá, primeiros socorros, né, que já é uma outra situação, mas que também é de suma importância, né? Sim. Não, David, eu nunca pensei nisso. Então, é assim, quando eu fiz o questionamento, né, as pessoas, inclusive os bibliotecários, os gestores, inclusive, falaram assim, olha, é um tema muito bom. Depois eu gostaria até de dar uma lida ou depois verificar contigo, né, da gente poder estar verificando o que a gente pode fazer quanto gestor, né, para justamente para nos capacitar e capacitar os nossos auxiliares, né? Sim. Eu disse, não, realmente, Nesse é de sentido, suma importância. desculpe, tem até uma pergunta aqui do Eric Pires, que diz o seguinte: você ministra cursos de combate a incêndio em bibliotecas? Olha, assim, eu não sou uma. Eu tenho conhecimento, já fiz alguns cursos, mas, assim, eu posso ministrar do jeito que eu estou te falando aqui. Eu posso ir lá, explicar tudinho, mas uma pessoa realmente tecnicamente capacitada, aí tem aí os bombeiros civis, né? O próprio corpo de bombeiros, e tem o segurança do trabalho das instituições. Eles podem estar verificando junto com eles, né, um treinamento justamente para ter um conhecimento. Porque, assim, a questão dos primeiros socorros, né, e como é que eu vou agir numa situação dessa e alguém desmaiar? E se começar a pegar o fogo, como é que eu vou agir? Porque a gente sabe que a fumaça, ela tende a subir, né? Então, se você não souber como agir, né? Porque tem toda uma técnica, a questão, você pode ali estar umedecendo um pano para colocar no nariz, né? Então tem todo um procedimento e entrar em desespero, o que vai acontecer é você acabar morrendo, né? Você vai desmaiar e vai acabar falecendo. Tem, tem aqui outros comentários aqui que diz o seguinte, da professora Leoneide. Tema muito relevante, a importância das bibliotecas adotarem plano de gestão de risco. A Ana, bibliotecária itinerante, também complementa aqui. Recentemente ministrei uma aula sobre riscos em relação ao patrimônio. E acreditem, só parte da equipe fez o curso com a equipe do Corpo de Bombeiros, ou seja, o treinamento é parcial. E temos uma pergunta aqui da Dulce Irle. A defesa questionou algo sobre comitê. Sim, você pode dizer como solucionou? Você conseguiu ouvir todas? Porque eu acho que está travando aqui a conexão. Eles não questionaram sobre a questão de comitê de ética, não. Mas é o que a gente vem, é o que até verificando nas outras lives, né? O bibliotecário ele deve mostrar qual é a importância do trabalho dele, né? Qual a importância do bibliotecário, e ele deve fazer ser visto nas instituições, porque infelizmente o que a gente vê muito é, sei lá, acho que as pessoas têm um pouco de medo dos gestores, né? E aí acabam meio que se escondendo, entendeu? Porque assim, eu vou te contar uma situação que aconteceu, né, em uma biblioteca, e aí o bibliotecário diversas vezes já havia David, eu vou ter que saber até estrutura de forro? Não. Mas se você está vendo que aquela estrutura ela está colocando em risco não somente a sua vida, mas a vida do usuário, você deve passar, né? Se possível, mediante e-mail, porque aquilo dali é uma prova de que você informou, né?
E aí o que que aconteceu? Passaram-se dias de mês, e aí ocorreu que eu estava lá conversando com esse bibliotecário, né, e com uma bibliotecária, e aí quando a gente se espantou, um cidadão caiu do forro. O cidadão caiu com o forro. E aí ele já havia me falado, David, eu já venho falado esse cara, ele não sabia como funcionava a questão da estrutura, né? Pisou em falso. Não, ele estava com o cinto, mas não engatou o cinto no local que ele deveria ter engatado, né? O importante é que ele estava com o capacete, né? Estava com o EPI, porque senão o problema seria até maior, né? E aí ele caiu por cima de mesas e quase bate a cabeça no chão. E aí a gente até levou um susto, né? Aí eu disse assim, olha, tu tá vendo? Tu fez a tua parte. Tu informou o problema da estrutura, ninguém fez nada. Vão fazer agora que um funcionário caiu. Nossa. Temos aqui outras perguntas aqui. Da Ana Bibliotecária Itinerante também, ela diz o seguinte: David, durante a sua pesquisa, todas as bibliotecas tinham porta corta-fogo? Não, nenhuma. Tem outro comentário também dela. Diz assim: já estive numa biblioteca onde os funcionários faziam café dentro da biblioteca, com fogão e botijão de gás bem próximos de uma coleção. Olha, Nossa. assim, a questão do botijão de gás, ele é um perigo, né? Se ele não tiver em um local adequado, porque assim, em casa, normalmente a gente costuma acondicionar o botijão de gás em locais inapropriados, né? Por exemplo, você está ali na cozinha e você coloca muitas das vezes o seu botijão de gás ao lado do fogão. Se tiver um vazamento, é um perigo, né? Assim, o que fala-se, né? Que se possível colocar na parte externa da casa, né? Porque é justamente onde o vento bate, um local mais arejado, que fazem aquelas roupinhas, né, pro botijão, que também a questão do treinamento, ele vai te ensinar justamente como você deve agir até mesmo na sua casa. Sim, sim. Uma vez, contando aqui uma história rápida, né, que aconteceu. Nós estávamos em um acampamento. O instrutor colocou o mangote, não apertou o lacre, né, como deveria ser feito. E aí no momento que ele foi, agora tu imagina, 10 horas da maioria das crianças dormindo. Quando ele acendeu o palito de fósforo que foi colocar na boca do fogão, estava tendo um vazamento pelo mangote. Então, o fogo ele foi direto para o mangote. Eu estava de frente para a porta, eu espantei, quando eu me espantei foi só com aquele clarão. Eu corri, Nossa. pulei por cima de um instrutor que ele já ia se levantando. Se ele tivesse levantado, ele teria se queimado. Eu pulei por cima dele e desliguei o registro. É uma coisa tão simples, mas que as pessoas acabam entrando em pânico. Elas saem correndo e aí pode ocasionar um incêndio e aí perder toda, né, queimar a casa e aí perder os seus móveis ou até mesmo a vida. Sim. Tem outro comentário aqui da K. Souza, Biblioped, diz o seguinte: trabalho em uma biblioteca escolar de uma instituição privada,
onde anualmente participamos do curso... Travou? Tá travando? Não. Ah, tá. Voltando aqui. Trabalho em uma biblioteca escolar de uma instituição privada, onde anualmente participamos de curso de brigada. Esse conhecimento vem justamente auxiliar nessa prevenção. Foi o comentário da Catiane Souza. Exatamente. Né? Hoje em dia existe o COCIP, né, que ele foi criado no ano de 1995 contra incêndio e pânico, né? Onde ele vem falar a questão da área máxima a ser protegida pela unidade extintora e a distância máxima para alcance do operador. Né? O operador, no caso, é a pessoa que vai pegar o extintor e vai agir na ação. Ela está encaixada porque tem a classificação de risco. Risco pequeno, risco médio e risco grande. A biblioteca ela está classificada no risco médio, né? Que, no caso, a área máxima a ser protegida por uma unidade extintora é de 200 metros, né, quadrados. E a distância máxima que o operador ele deve percorrer para pegar aquele extintor é de... E aí, uma outra coisa também, Janailton, que eu pude observar na questão das sinalizações. A sinalização, ela é muito importante. Tanto a... Sim. A questão da sinalização, né, ela deve ser uma sinalização fotoluminescente. O que é isso? Que no escuro você consiga identificar onde está no caso aquela placa. Ela dá um clarão e aí você consegue identificar a placa. A questão do distanciamento do extintor, né? O extintor ele pode ficar a 10 centímetros do chão em um suporte, né? O que eu verifiquei em uma dessas bibliotecas é muitos extintores no chão, né? Da umidificação, né? E aí ele acaba danificando a parte de baixo do extintor, né? E o máximo de altura que ele deve ficar é 1,60 m. Né? Então isso daí também é muito importante estar verificando. Além da validade. Sim, sim. Temos aqui também outros comentários aqui São um instante. Eu não sei, eu acho que está travando bastante, David, a conexão. Você consegue me ouvir bem? Consigo te ouvir. Tá, vou fazer aqui os comentários aqui. Tem um comentário aqui do Eric Pires, relembrando aqui a questão do avaliador do MEC, ele diz assim: depende muito do avaliador. Recebi avaliadores que foram na biblioteca, que sou gestor. O primeiro documento que pediram foi o plano de contingência. Tem um outro aqui do Estela Viajando. Treinamento de princípio de incêndio em bibliotecas usando os dois tipos de extintor, pó químico e CO2. Acho que ela complementou aqui alguma coisa na sua fala. Temos também aqui uma pergunta do Gil Bíblio. Diz assim: no seu TCC, você apresenta uma proposta de plano de prevenção. Há alguma diferença de um plano de prevenção para bibliotecas públicas e privadas? Não consegui entender, cortou. Você conseguiu ouvir? Eu não consegui compreender. Não consegui compreender. Tá, vou repetir aqui. A pergunta do Gil Bíblio. No seu TCC, você apresenta uma proposta de plano de prevenção. Há alguma diferença de um plano de prevenção para bibliotecas públicas e privadas? Olha, eu não apresentei porque, de início,
esse era o foco, né? Mas aí, conversando com a minha orientadora, ela disse, não, isso daí já é uma outra questão, né? De apresentar um plano. Não há, o que há diferença de um plano é do tamanho da biblioteca, da estrutura. Digamos, se a biblioteca pública e a privada forem de 50 metros quadrados, não vai ter diferença alguma, né? Agora, se a biblioteca pública for de 200 metros e a privada for de 50, aí o plano ele vai ser diferente. Sim. O tamanho do espaço, né, conta muito na hora de criar um plano de prevenção. O tamanho do espaço, E, o tipo de material que está lá dentro, né? exatamente, assim, uma dúvida, né, que eu tinha era se poderíamos utilizar uma canalização, né? Essa canalização ela é justamente para ter aqueles chuveiros automáticos chamados sprinkler, né? E aí eu ficava pensando, como é que eu vou utilizar um sprinkler em uma biblioteca, sendo que a água ele vai danificar os meus livros, Nossa, é verdade. né? E assim, para ele ser utilizado, ele tem um tamanho específico da biblioteca, a partir de 750 metros, né? No caso, a biblioteca lá da UFMA, né? O elefante branco da UFMA, ele possui um plano, né? Lá ele vai ter que ter toda essa estrutura. Mas aí eu conversando com um colega meu que é do bombeiro, eu disse assim, Flávio, mas como é que eu posso fazer para fazer uma canalização que eu não vá danificar o meu acervo? Ele disse, não, tem o sprinkler de espuma. Ah, nossa, que legal. Eu disse, muito top, eu não sabia. É aquela história, a gente vai verificando, vai perguntando, né? Eu tive muita ajuda, tanto desse meu colega que é o soldado, né? Soldado Flávio Rosa, e o sargento, não me lembro aqui, eu acabei esquecendo o nome dele aqui. Um sargento do Corpo de Bombeiros, né? Que também ele me ajudou muito, ele me mandou alguns planos simples que podem ser utilizados, né? O bibliotecário ele pode preencher esses formulários simples, mas isso não quer dizer que ele preenchendo esse formulário que já está tudo ok. Ele tem que passar pela inspeção do Corpo de Bombeiros. É isso que eu ia perguntar também. Tipo assim, o Corpo de Bombeiro ele disponibiliza algum tipo de material para consulta pública sobre esses procedimentos? Eu tenho a impressão que sim, mas eu nunca consultei. E tipo, o Assim, bibliotecário ele pode solicitar a qualquer momento esses serviços de ele orientação, pode, ajuda? ele pode, ele pode estar verificando, digamos, na pública, no caso, é a prefeitura, né? A prefeitura do campus. Aí eles entram em contato com a prefeitura do campus para estar verificando essa questão, e aí a prefeitura do campus vai lá e entra em contato com o Corpo de Bombeiros. Eu estava perguntando para ele se havia uma fiscalização. Ele disse, olha, Ramon, a questão da fiscalização somente mediante denúncia. Não é tipo assim, deu vontade de ir na biblioteca X. Vamos lá verificar se lá tá tudo certo. Não. Porque né, eu conversando com alguns outros bombeiros, eles me falaram o seguinte, eles, eles colocam a planta, aí o bombeiro vai lá, dá uma verificada junto ao engenheiro, né? Porque o engenheiro, ele é a pessoa capacitada para isso. E aí, às vezes, a instituição, depois que já está tudo ok, ela acaba aqui fazendo algumas modificações no espaço. Nossa, Acho tá que travando bastante, David. é.
Eu acho que aqui a G Eu, Biblio, né? Gil Questão da Bíblio. BNT. Gil, né? Isso. Na questão da BNT, Isso. facilitou a vida dos bibliotecários quanto apresenta um Instituto Classe ABC. Quais outras facilidades são previstas na BNT para facilitar a elaboração de plano de prevenção? Olha, a questão da elaboração do plano de prevenção, como eu já havia falado, né? A questão do bibliotecário é justamente estar junto com o engenheiro para verificar como é que o bibliotecário ele pode dar uma pesquisada de como se faz um plano, pode, ele pode tentar fazer, pode, mas na hora da apresentação tem que ter lá o carimbo do bibliotecas de grandes proporções. David, tem outros comentários aqui, perguntas, né? É, deixa eu só ver aqui. Só um instante aqui. Perguntas. Djalda diz o seguinte: seu trabalho foi muito bom, Ramon. Pretende prosseguir com a pesquisa de mestrado? Já vai no sentido do Observatório das Bibliotecas, né? Que é o Jailton Lira, que comentou o seguinte: que a sua pesquisa daria um ótimo tema também de mestrado. Você está com alguma proposta nesse sentido? Essa é uma das pressões, né? Das pressões que eu venho tendo, né? Essa é uma pressão boa, né? Porque assim, eu pretendo sim. Eu já havia conversado com o Carlos, né? E ele me falou, olha, David, é um tema muito bom que você pode estar fazendo um mestrado. Conversei com a minha orientadora também, a Raimunda Ribeiro, né? E pretendo fazer um mestrado. Tem a Ana bibliotecária itinerante, ela diz assim: Ramon, estou escrevendo algo parecido e gostaria de conversar com você e em outra oportunidade. Teu falou Sem grata aqui. problema, sem problema. Sem problema não. É, Qualquer dúvida que ela tiver, eu puder ajudar. tem outras questões aqui, né? Que se você já teve algum tipo de impedimento quando foi fazer essas entrevistas aí nas bibliotecas, essa pesquisa, você foi tipo, digamos assim, teve alguma barreira para tentar ter acesso a essas informações? Eu acabei perdendo aqui o comentário aqui. Olha, Ah, eu agradeço muito as bibliotecárias, né? E um bibliotecário, né? Eles ajudaram bastante, não tive nenhum empecilho, né? Não dificultaram em nenhum momento. Todas as perguntas que eu fazia, eles me respondiam e até deixaram as portas abertas para qualquer dúvida que eu tivesse, eu pudesse retornar à instituição, né? Alguma outra ali eu tive um problema de achar o gestor, né? Mas, assim, sim. respondeu o questionário, não se opôs. Era a pergunta da Ana Bibliotecária sobre essa receptividade, mas aí você já respondeu. Tem outra pergunta aqui, Biblioteca Surda. Diz assim: e a questão dos seguros de incêndio e alagamento? Você viu alguma coisa nesse sentido? Olha, não. E Até já tem uma porque não. pergunta também da Kelly Cristina se o seu TCC está disponível digitalmente para consulta. Você conseguiu me ouvir, David? Porque travou aqui. Kelly, ainda não estou tendo que fazer algumas alterações. Conseguiu ouvir? Tá me ouvindo, David? Travou aqui para mim. Oi. Tá me ouvindo agora? Travou aqui.
Oi, Voltou? voltou. Nossa, opa, acho que voltou. Eu acabei nem ouvindo a sua resposta, porque travou tudo. Olha, a resposta da Kelly ainda não está, ainda não está disponível digitalmente. Eu ainda estou tendo que fazer algumas alterações. Aí, essa questão dessa pandemia, né? Está ocorrendo, deu uma atrasada porque eu Sim, não estou podendo me encontrar com a minha orientadora para ela estar me ajudando ainda mais. A gente pretende, né? A gente está com um plano aí de escrever um artigo para o SNBU, né? E aí fazer a sim, sim. apresentação. Se não estiver enganado, vai ser no final do ano, em Goiânia. E Nossa, você aí confirma essa informação. é alguma coisa assim, entendeu? E aí a gente tá estudando fazer o artigo justamente para apresentar. Kelly Cristiane, eu não sei se você chegou a ouvir, mas o David informou que ainda não está disponível. Ainda está fazendo alguns ajustes, mas vai estar disponível aí, quem sabe até numa publicação do SNBU. Só E quanto a, reiterando aqui, porque ela colocou no comentário. e respondendo à biblioteca surda, né, sobre a questão dos seguros de incêndio e alagamentos, como não era o foco, eu não acabei não verificando essa questão, entendeu? E assim, Aham. a questão dos equipamentos, né, já fez bem a ela fazer essa pergunta, a questão dos deficientes auditivos, aquela questão que a gente sempre está debatendo. David, tenho aqui. Mas eu tenho que falar sobre essa questão dos deficientes e os estudos, né? E Nossa, tá travando bastante. David, você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir, David? Oi, Janel. Oi, nossa, tá travando bastante aqui. Eu quase não ouvi o que você falou. Mas tenho aqui um comentário aqui que eu já posso colocar no final, que é do Eric Pires. Ele diz assim: você poderia empreender nessa área de combate a incêndio em bibliotecas. É um grande nicho de mercado. Então acho que você poderia já estar aí preparando uns cursos, levando uns treinamentos. Acho que você pode ir bem longe nisso daí. Eu concordo plenamente com o Eric Pires. No geral, tem várias parabenizações aqui. O Carlos Wellington aqui lhe parabenizando. Aqui tem outros professores também que lhe parabenizaram por essa temática, né? Muito interessante, muito contributiva para a nossa área. E a gente já está chegando também nos momentos finais aqui da live. Faltam 6 minutos, mas 6 minutos é bastante tempo. Ainda dá É. para falar bastante. Então, se você tiver alguma coisa para falar ainda, pode ficar à vontade. Sim, eu estava falando a questão lá dos surdos, né, e deficientes visuais. É a questão dos equipamentos, né? Ah, quanto aos deficientes visuais, né, é aquela questão. O bibliotecário, ele sempre tem que estar atento aos usuários que ele possui em sua biblioteca. Justamente para quando ocorrer um sinistro desse, ele venha, né, ajudar e facilitar ali a saída. Né? Possui alguns equipamentos sonoros, né? Algumas instituições, eles possuem a botoeira, né? Botoeira, se você, todo shopping tem, né? Botoeira, que é uma caixinha vermelha, onde você pode estar quebrando o vidro, né? E acionar o alarme, entendeu? Nossa, muito
interessante isso. Já tinha observado já esse botão em alguns locais, mas não sabia o nome. É. Aí tem as sirenes, né? Sim, sim. Porque realmente é Ah, uma coisa a se pensar, né? Porque a gente pensa muito no combate a incêndio, prevenção, mas para pessoas que não têm nenhum tipo de limitação. Agora, as que têm isso. algum tipo de limitação física, né? Então, tipo, a gente tem que pensar nisso. Como indicar para uma pessoa surda, para uma pessoa cega, uma pessoa que tem algum tipo de limitação física, né? Então, isso é muito Exatamente. importante também. Aí é justamente nessa parte que a sinalização, né, e os equipamentos adequados, eles são de suma importância, né? E a visão diferenciada do bibliotecário. Porque, assim, o bibliotecário, né, bibliotecário do século XXI, né, até então, até um certo tempo, o bibliotecário ele não era muito conhecido. O bibliotecário é o quê? Aquele que guarda livros, né? E aí, quando eu cheguei com essa temática, né, e eu sempre falo, olha, o bibliotecário não é só para guardar livros. E aí cheguei com essa temática, as pessoas falaram assim, ué, mas isso daí o bibliotecário também tem que saber, é obrigatório. E eu creio O bibliotecário, ele é um... na minha concepção, sim. o bibliotecário é um gestor, né? Então, ele tem que estar ciente de várias coisas que podem acontecer aí dentro da área de gestão dele, né? Então, a biblioteca é É. uma área de gestão. Isso. Só uma Pode coisa que eu falar. também queria salientar, Janailton, a questão das portas de emergência, em muitas instituições tem um problema, porque você chega e a porta de emergência ela está fechada à chave e muitos não sabem nem por onde anda a chave. Nossa, eita, Teve difícil assim. instituição, né, que eu encontrei esse problema. Nossa, aí não adianta também nem ter o plano e nem ter uma porta de emergência, né? Se a pessoa tranca, então Só invalida que totalmente a ação. respondendo aqui a Ingrid, né, em qual área eu trabalho, a área que eu trabalho é totalmente oposta, né, à biblioteconomia. Trabalho com segurança, né, como muitos aqui me conhecem, eu era chamado de Jalda, eu gostava de me chamar de Július, né, porque eu tinha várias tarefas, várias funções, né. Hoje em dia eu trabalho na área de segurança, sou encarregado de portaria, né. Sim. David, a gente já está chegando aqui nos momentos finais aqui do Instagram. Ô, David, você me ouve? Tá travando de novo. A gente já está chegando aqui nos momentos. A gente já tá chegando nos momentos finais aqui do Instagram. Ele já vai encerrar em breve aqui a live. Mas eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Gostaria também de agradecer a todos que comentaram, fizeram suas perguntas. Só tem 28 segundos restantes. E aproveitar para dizer que amanhã também tem a live do Teru. Vai ser amanhã às 19 horas. Ele vai falar um pouco sobre biblioteca dentro e fora da Matrix.